Olá, bom dia. As magistradas do Maranhão tomaram uma decisão, formaram um grupo para buscar melhorias, paridade, equidade de gênero, todas essas coisas que a gente luta no dia a dia. Botaram um nome bem sugestivo, Maria Firmina, e já começou a funcionar. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi a desembargadora Sônia Amaral, que é coordenadora desse grupo. Bom dia, desembargadora. Bom dia, bom dia aos telespectadores da TV da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vinda. O Grupo Maria Firmina, qual é exatamente, eu falei por alto qual é o propósito, mas qual é exatamente o propósito desse grupo? Bem, nós ingressamos no segundo grau há pouco mais de um ano. E ao ingressar no Tribunal de Justiça, como desembargadora, portanto, percebemos que havia uma distinção muito grande, numérica, de magistradas, tanto no segundo grau, participando da corte, como também nos cargos de direção que são ocupados por juízes, né? Então, por exemplo, juiz auxiliar da corregedoria, são magistrados, juiz auxiliar da presidência, coordenação de planejamento, precatórios, tudo ocupado praticamente por homens. E nós temos um tribunal com 33 membros e 5 mulheres somente. Isso me chamou a atenção. E me chamou também a atenção, evidentemente, que eu já conhecia esses números, sim. Mas me chamou a atenção também uma pauta diferenciada que nós temos em sendo magistradas. E por isso nós nos reunimos com as colegas para tentar viabilizar uma solução. E a ideia que eu já tinha e foi comprada foi formar um grupo. Engraçado que, ao mesmo tempo que eu fazia isso, e por isso que eu digo que as coisas não têm coincidência, tem propósito. Tem propósito, gostei. As coisas não acontecem por coincidência, acontecem por propósito. Eu fui a Brasília nesse mesmo período, um pouco antes de fundar o grupo, que o grupo se fundou no dia 26 de novembro do ano passado. Mas antes de fundar o grupo, eu fui a Brasília para uma reunião com as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, foi quando elas foram apresentar para o Brasil os números da participação das mulheres no judiciário. E a discrepância é generalizada. Ficou maior ainda, maior, né? No Brasil todo. Notou que a coisa não estava bem, né? No Brasil todo. E aí nós tivemos contato com esses números e aí que nos preocupamos mais ainda em formar o grupo. Então, quando eu vim para a reunião do dia 26 de novembro com a magistrada, a gente já tinha esse conceito. E logo, no primeiro momento, todas aderiram ao grupo. Nós temos uma formação maciça de magistrado participando e várias estratégias. E a intenção, como você me pergunta, é óbvia, né? Aumentar a participação feminina. Eu tenho dito que não se trata de luta. Eu gosto de deixar isso bem claro. Ninguém está lutando. Luta é uma coisa negativa. Nós estamos nos movimentando. E para que se movimentar? Para colocar nossos nomes à apreciação para participar e ajudar o Poder Judiciário. É nesse sentido. Pois é, a gente tem 33 desembargadores e 5 mulheres, né? A gente não chega nem perto da metade. Nada, 15%. 15%, é pouco mais de 10% de número. Pouco mais. Nesse movimento, vamos dizer assim, como é que está sendo recebido esse movimento dentro lá do local de trabalho? Quer dizer, as mulheres agora resolveram se movimentar, elas vão fazer o quê? Está sentindo uma certa estranheza, alguma coisa assim? Olha, eu não tenho recebido de forma direta essa impressão, né? Por exemplo, o presidente Paulo Welter é um entusiasta. Sim. Ele é um entusiasta e tem me dado todo o apoio. Claro que tem um colega ou outro que a gente escuta, mas agora vocês não querem mais nem que os juízes sejam promovidos. Eu já escutei isso. Só mulheres? Eu digo, não é isso que eu estou falando. E eu disse no outro dia para um colega, e é bom que se reforce. É evidente que e nós temos colegas valorosos, quando tiver numa lista de promoção, colegas com o mesmo valor que as colegas, eu estarei lutando pelas colegas. Tá? Agora, evidentemente, pode ter uma lista de promoção, que são listas,
em que figure um juiz que seja além, nós temos números, além das que estão concorrendo. É evidente, eu não sou radical, é evidente que eu vou votar nele, é isso que a gente procura, o mérito. Mas o que eu estou dizendo é que as magistradas têm tanto mérito quanto o juiz, e isso tem que ser levado em conta. Isso, o mérito, porque a gente está falando o mérito de homens e mulheres não têm os mesmos méritos, Claro. não estudaram tanto, não se dedicaram tanto. É. Mas uma crítica, por exemplo, assim, quando a senhora, que já é desembargadora, encabeça um movimento desse para lutar pela equidade, para lutar por mais participação feminina, não surge aquele comentáriozinho, poxa, mas ela já é desembargadora, ela está lutando por quê? Porque na vida a gente tem que ter propósito. Eu não acredito em coincidências. Eu não estou ali por estar. Eu estou com algum propósito. E por não acreditar, eu acho que é personalidade talvez. Meu marido até me perguntou, mas não já está satisfeito? Eu digo, não. Eu tenho propósito. Eu gosto da está satisfeita? Não, estou não. Pois é, eu acho que a gente tem que se incomodar com as coisas erradas. Sim. E isso me incomoda. Eu já fui presidente da Associação dos Magistrados, então, quer dizer, meu histórico talvez demonstre que eu tenho Conheço. assim. Eu conheço o seu histórico, então. É isso que eu fico perguntando assim, se as pessoas de repente não se incomodam, né, não estranham essa sua posição, dizer, ela já ocupou todos os cargos, ela já foi tudo que ela quis, o que mais que ela ainda quer? Pois é, eu acho que incomodar pode ter, eu não vou dizer que não, deve ter alguns incomodados, algumas Sim, pessoas pode ter incomodadas, certeza. vamos botar assim. Agora, estranhar não, se conhecer Estranhar não. Mas eu falo no sentido de se incomodar. Porque, por exemplo, a gente tem essa luta toda, por exemplo, vamos pegar a campanha política, quando a gente diz 30% de candidaturas devem ser para as mulheres. 30% seria um número bom se a gente conseguisse eleger 30% de mulheres. Ninguém botou lá na lei que a gente tinha que eleger 30% de mulheres candidatas. Sim. E a gente não consegue essa representação, essa representatividade dentro do plenário, seja do federal, do estadual, do municipal. A gente não tem essa representatividade. O que acontece? A gente não se incomoda, mulher não valoriza a mulher não vota em mulher não percebe o mérito da outra mulher. Eu não sei, é evidente que nós temos várias coisas aí. Nós temos um espaço público que historicamente foi ocupado pelos homens. Então você não pode desconhecer isso. Isso é um caminhar. Nós começamos agora. Primeira coisa. Segunda coisa, eu digo para as parlamentares que eu tenho mais pena delas do que do próprias mulheres que compõem o judiciário ou compõem o executivo. Sabe por quê? As grandes decisões nos parlamentos não se dão nos salões ovais, nos salões verdes, amarelos, azuis. Elas acontecem fora do expediente, nos almoços, nos jantares. E isso é, para a mulher, mais distante. Então, se fosse parlamentar, a primeira coisa que uma luta, ou que teria de ser, e aí eu digo luta mesmo, teria de ser travada, é mudar o espaço do exercício do poder, trazer para dentro do parlamento. Aí nós estamos em pé de igualdade. Porque se for em almoços e jantares, esse espaço fica ainda mais restrito para as mulheres. E tem de ser ali, tem de ser naquele espaço. É difícil, é difícil. Quem disse que a vida é fácil? A vida não é fácil. E para as mulheres, no exercício do espaço de poder, é mais difícil ainda. Mas nós temos de deixar um legado para as que estão vindo aí, né? Nós temos de deixar essa coisa já caminhada. Mas a gente tem que ter paciência. Esse é um caminhar. E está começando ainda. A gente já veio bem mais de trás, muito. Dizia o desembargador Ricardo no outro dia, no próprio evento, agora, segunda-feira, ele dizia uma coisa interessante. Que ele ficava feliz de ver aquele movimento, porque ele viu ainda, ele presenciou a avó dele, me parece que era a avó dele, não poder se manifestar na mesa de jantar. Que aquilo era o momento que os homens falavam. Então você imagina quanto a gente volta andou... a questão do jantar, dos almoços, que são espaços masculinos, mesmo quando a mulher está ali, né? Aí, quer dizer, o fato dela não se manifestar e o fato de ter hoje ele presenciando um movimento desse, deve ser bem representativo mesmo para ele, né? Pois é muito representativo. E dizia mais, uma colega, e isso não aconteceu comigo, mas eu sempre fui
um pouco respondona, isso sim, eu sou respondona. Somos parecidos. de pessoas dizendo assim, você está sozinha, cadê seu marido? Assim, veja, eu fui vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Naquela época, Elma, eram 30 pessoas na diretoria. Dessas 30 pessoas, só eu de mulher. 29 homens, e só eu de mulher. Então, tu imagina o espaço, né? Então, eu já escutei de colega, cadê fulano? Ou nenhuma vez, esse então é hilário. Algum tempo atrás, faz anos isso, eu estava com muita vontade de comer determinada comida e era à noite, convidei meu marido para jantar e ele disse, eu não estou afim. Aí eu digo, eu vou lá rapidinho comer esse negócio. E eu ando sempre com um livro. Eu estava com meu livro aqui, sentada só no restaurante à noite, que me deu vontade de comer aquilo. Sozinha no restaurante com o livro, a pessoa ficou me olhando, um amigo, olhando, mas não se conteve. Veio de lá e chegou para mim e disse assim, cadê fulano? Como quem diz assim, está tudo bem, né? Está tudo bem. Eu disse, está em casa. E não mais disse, porque não tem se dar satisfação de uma mulher estar sozinha no restaurante. Uma pergunta que vem, vocês estão separados? É quase isso, né? Quase isso. Por que você está só? Pois é, mas é um engano redondo, porque eu tenho 41 anos de casada. Mas é incrível, eu também passo por essas situações. Você sai sozinho, você viaja sozinha? Por que você viaja sozinha? Cadê seu marido? Como se a gente precisasse de tutela, né? É como se a gente precisasse sempre dessa tutela. Olha, masculina. não se esqueça. Código 1917, Código Civil, nós éramos tidos como os índios e os menores como relativamente capazes. Incapazes, né? É. O Grupo Maria Firmina é uma resposta para essa incapacidade. Pois é, nós temos muita... Olha, nós somos concursadas, né? Então, nós já provamos o nosso mérito. Uhum. Nós temos números como magistradas, números números que eu falo, qualitativo e quantitativo de produção, em termos de magistrado. Então, nós também pedimos igualdade, nós temos colegas que publicaram livros, que dão palestra, então nós estamos em pé de igualdade e, volto a dizer, o que nós estamos fazendo com essa ação é nos oferecer para o trabalho. Dizer, nós estamos dispostos a trabalhar. Simples assim. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui nessa conversa, vamos tomar uma água, vamos tomar um café e vamos continuar conversando no próximo bloco. É só um minutinho e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse grupo que foi lançado pelas desembargadoras, o Grupo Maria Firmina. Eu estou conversando aqui com a coordenadora, a desembargadora Sônia Amaral, que a gente está falando um pouquinho sobre essa representatividade. Mas mesmo assim, quando a gente saiu daquela mesa de jantar, que a mulher não tinha esse poder de voz, não nem de opinião, porque não tinha nem voz, não tinha o que fazer. A gente alcançou bastante, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa. Hoje a gente tem uma bancada de 12 mulheres. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma bancada tão grande e é a primeira vez que a gente tem uma mulher de primeiro mandato até presidindo a casa. Isso a gente pode dizer que representa bem esse movimento, nesse caso é a luta mesmo, essa luta? Olha, eu acho que sim. Eu acho que no parlamento é luta porque... É luta. Né? A busca do voto, tanto para homens como mulheres, é algo... Porque lá não é por mérito, né? A gente vai brigando exatamente, mesmo. É uma briga por espaço, né? Por espaço de poder. Eu acho que é muito representativo isso. Isso é muito interessante ver que nós temos hoje uma presidente da Assembleia, nós temos um número expressivo de parlamentares, mas eu acho que a gente tem de avançar ainda mais. Ainda temos, e eu estou falando em termos de Brasil agora, ainda temos algumas que estão à frente, mas como representante de pai, de marido, de irmão. A gente tem essa situação, verdade. E eu acho até que essas mulheres, algumas que estejam nessa condição, podem se aproveitar melhor, se preparar. Sim. Se preparar. Se no primeiro momento eu fui alçada a deputada federal, ou estadual, ou senadora, ou o que quer que seja, né? A esse cargo, eu tenho agora de fazer valer o meu voto. Fulano me apoiou,
fulano era meu pai, meu marido ou meu irmão que tinha representatividade, mas o cargo eu exerço. E nesse momento eu tenho de me preparar. Eu acho que essa é uma... Aí já seria uma decisão pessoal. Pessoal, né? Quer dizer, você veio através de uma conjuntura toda que te lançou ali, você tem que é uma natural família na influente, política. Você é descendente desse legado, Claro. você chega até lá através do pai, do marido, do irmão, sei lá. Mas quando você chega ali, você pode se apropriar dessa Deve história. se apropriar. É isso que eu espero. É isso que eu espero, que se aproprie e comece a pensar em se capacitar ainda mais para exercer o cargo e nos próximos ter a condição de, por essa capacitação, estar falando em nome próprio. Eu acho importante isso, mas é um avanço significativo. É como a senhora disse, é um passo de cada vez, é uma caminhada, não é corrida, não, é caminhada nesse caso, né? Não dá para atropelar as coisas. Não, devagar. Nós temos, até porque nós temos de ter muitos, eu gosto muito de uma frase, eu tive na ONG da Luísa Trajano, em São Paulo, e tem uma frase muito interessante, que é uma pessoa que está com a gente também. A Luísa deu um depoimento, ela não pôde se fazer presente na segunda, mas mandou um depoimento, um vídeo, apoiando a Luísa Trajano, que ela tem um movimento chamado Pula para 50, né? Pula para 50 é um trabalho que ela faz no sentido de aumentar o número de mulheres nos parlamentos. A Luísa Trajano é uma grande entusiasta desse dia. E tem uma frase lá na ONG da Luísa que diz assim: não é que eu seja contra o homem, é que eu sou a favor das mulheres. É isso. Ninguém é contra os homens. Essa sociedade, ela tem de ser mais paritária, não é só porque eu quero, não é porque eu acho bonito. Não, ela tem de ser paritária porque homens e mulheres têm direito a isso. Nós temos um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que é o de número 5. O que diz o objetivo de desenvolvimento sustentável número 5? Igualdade de gênero. Isso é uma luta das organizações mundiais, no sentido de ter uma sociedade melhor. Nós vamos chegar lá, a gente tem que sonhar, a gente tem que sonhar, claro, mas a gente também tem que realizar, né? Porque se só sonhar não adianta muita coisa não, de jeito nenhum. O sonho leva a gente para frente, mas no sentido só de motivação. A gente precisa se movimentar. É a história do propósito que eu volto a te falar. Sabe por quê? As pessoas dizem assim, mas podem pensar, se tem um propósito é porque nada é coincidência. Ok, nada é coincidência. Mas tem um detalhe, diz assim, se nada é coincidência, então eu vou ficar calada, ficar quieta no meu canto, que as coisas vão acontecer. Não é bem assim. Porque o ser humano tem um livre-arbítrio. Então existe um propósito, existe o livre-arbítrio. Você segue ou não aquele caminho. Você tem que fazer o propósito se realizar. É isso que a senhora falou há pouco. Quer dizer, a deputada, ela pode chegar a um determinado lugar por conta de uma conjuntura que a levou até ali. Mas lá ela pode se movimentar para se apropriar e a partir dali eu decidi fazer isso. Exatamente. Eu decidi fazer isso. É por aí. Carmen Lúcia e Rosa Weber, o que elas representam dentro do judiciário, doutora Muito. Sônia? Quando eu tive contato com essa... Primeiro, são duas mulheres muito fortes, preparadíssimas, que não estão ali porque somente um homem, que no caso foi um homem e uma mulher, né? Primeiro foi indicada a primeira por Lula e a segunda foi indicada pela Dilma Rousseff. Mas elas não estão ali somente por motivações políticas, elas estão ali porque elas têm um preparo. Você veja, essa questão da paridade de gênero no judiciário, quem começou? Foram as duas. Quem teve início foi Carmen Lúcia, quando o presidente do CNJ, ela começa a discutir isso. E quem conclui, aspas, né? Quem conclui a pesquisa, que vai nos trazer o número daquela reunião que eu lhe falava, que eu fui ano passado, quem conclui isso tudo é Rosa Weber. E agora, dia 31, eu não estarei lá porque eu tenho um compromisso, até informei que eu não posso, mas estou encaminhando duas colegas que estarão lá. Agora, dia 31, porque essa reunião vai ser anual, vai ter a segunda rodada dessa busca de paridade em Brasília, no CNJ, comandada por Rosa Weber.
né? Então, elas que iniciam esse processo, para você ver a importância que elas têm. Muito, eu acho assim, são pilares, né? Porque você vê a Carmen Lúcia, você não associa a imagem à força que ela tem, né? Esses são coisas desproporcionais até, fisicamente, né? Ela não parece. Ela comanda um processo eleitoral como que ela comandou Exato. antes, um processo eleitoral daquela magnitude, e sai assim tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. É de tirar o chapéu mesmo. Olhando exemplos como esse, você diria que a partir de então, a gente pode sonhar com essa possibilidade de mulheres se apropriando, de mulheres tomando as rédeas da sua vida, da sua vida mesmo, não falar só de carreira não, porque a carreira está dentro da nossa vida e ela influencia na nossa vida, né? Mas isso dá um alento a mais? Dá, mas aí você me dá a oportunidade de eu falar uma coisa que eu tenho dito para as colegas, para todo mundo. Eu acho que existem dois movimentos. O externo, que nós estamos fazendo agora, dando visibilidade, se apresentando para o serviço, dizendo eu quero participar. Isso é um movimento. Mas tem uma outra coisa que eu fico preocupada, que a meu juízo é uma interpretação um pouco equivocada. É imaginar que a gente vai mudar todo esse cenário fazendo só um movimento externo. Eu acho que o movimento interno é ainda mais importante, em dois sentidos, de si próprio, você ter a percepção que existe uma questão cultural que a própria mulher absorve como se sentindo inferiorizada, e tem um outro movimento muito importante, é dentro de casa. No outro dia, me dizia uma pessoa conversando, uma mulher até, ela chegou, ela tem uma luta muito bonita para a emancipação das mulheres, disse, a senhora sabe como é, né? O capital não quer empregar mulheres, o mercado não quer empregar mulheres. Eu escutei, disse assim, mas exatamente por que você disse isso? Eu tenho uma posição diferente. Aí a pessoa, deixa eu te explicar uma coisa. Para o mercado, não interessa a cor da sua pele, seu sexo, sua opção sexual, o que eles querem é retorno do capital. Retorno do capital. O que é que acontece? Nós, mulheres, temos um terceiro turno e muitas vezes e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu só estou relatando os fatos. Sim. Entre os filhos, marido, família, não sei o quê. Um menino que caiu da árvore, um menino que teve uma febre, um menino que está doente. Eu saio correndo para resolver e o marido continua trabalhando. Verdade. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem de resolver internamente. Ele tem de participar. O homem também tem de participar como pai nessa criação. Tá? E eu digo isso fazendo essa análise, mas eu vejo com otimismo. Eu tenho 3 filhos homens e eu vejo que eles participam muito mais, mas não só meus filhos, eu vejo os amigos dos meus filhos participando na criação, trocando fralda, dando comida para neném, saindo para levar para o médico. Várias vezes eu já vi isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem de se atentar, nós mulheres, nessa nova geração, e colocar o marido para participar. Porque tem uma geração até, e vamos fazer justiça a ele, que não deixava ele participar. Que não deixava ele participar, que isso não era coisa de menino, né? E também a gente não pode pensar, quando eu tiver meus filhos, eu falo de quem ainda vai ter filho. Se eu tiver meus filhos, eu vou criá-los de modo diferente, vou esperar uma sociedade diferente. E isso é um futuro muito longe, a gente tem que começar agora. A gente tem que começar agora, né? Os homens estão dentro das nossas casas, são nosso marido, nossos filhos, eu também tenho 2 filhos homens. Então, são maridos e filhos que devem participar agora e não esperar uma possível nova geração mais politizada, mais consciente. Não, você que tem que fazer agora. Se a gente não fizer agora, a gente não pode culpar quem não fez depois. Tu já ouviu falar em Domênico de Masi, do Ócio Criativo? Ele tem uma frase fantástica que eu gosto muito de citar quando eu dou palestra e que eu tenho como norte. Ele diz, olha, o machismo é como hemofilia. Sabe por quê? Porque é o homem, o filho homem que adquire, mas é a mulher que transmite, é a mãe que transmite. Olha, interessante isso. É verdade. Não é verdade? É o filho homem que adquire, mas é a mãe mulher que transmite. É só a mãe que transmite. É só a mãe que transmite, verdade. Então esse é o machismo. Vocês escutaram isso? Que o machismo é como hemofilia? Então isso vale para nós, mulheres, tá? É a gente que transmite, tá? É o filho homem que vai receber essa herança meio maldita, mas é a gente que está transmitindo. Então a gente tem que ter a responsabilidade de não transmitir. E isso não é para esperar uma nova geração, não é a partir de agora. Eu tenho a responsabilidade, ela tem, você tem, todos nós temos. E o futuro depende da gente. Esse movimento, assim como Maria Firmina, é nosso. Muito bem, eu fico feliz de todos incorporarem. Eu até, por sinal,
já tive colegas dizendo, eu posso participar, colega de outros segmentos. Eu posso participar, eu digo, olha, deixa eu te falar, o ideal é que cada um forme seu grupo. Sim. Por quê? Porque nós temos demandas diferentes. Diferentes, isso. Momentos diferentes, demandas diferentes. O que o Maria Firmina vai fazer, que é só de magistrado, é dar apoio. Se você quiser, eu estou à disposição para conversar, para discutir sobre essa questão. Agora, nós temos de ter em cada segmento um Maria Firmina, um grupo Maria Firmina, para que cada um busque seus caminhos, porque são caminhos diferentes. Isso, os caminhos são específicos para cada grupo. Os objetivos podem até ser iguais, né? Exatamente. Essa é uma divisão que não subtrai, ela soma. Soma, tá. Os objetivos são iguais, mas os caminhos são diferentes, os resultados também são diferentes. Exatamente. Então, vamos cada um buscar seu grupo Maria Firmina de forma mais específica. Você pode até começar o seu aí no seu serviço, sei lá, onde você estiver. Busca mais espaço. A gente vai agradecer sempre. Quanto mais grupos Maria Firmina, melhor. Melhor. Precisamos nos unir. Precisamos nos unir. Olha, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando com toda certeza. Com toda certeza nós levaremos muito tempo aqui conversando nessa mesa de café, mas não vai faltar oportunidade. Com certeza, estou sempre à disposição. Muito, muito obrigada por vir conversar esta manhã comigo, por dividir todas essas informações com a gente. Um bom dia para a senhora. Obrigado a você, a televisão da Assembleia Legislativa, e me coloco sempre à disposição, sempre que chamado, para a gente conversar sobre esse tema e outros tantos. Ok, muito obrigada. Bom dia você também aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã com muita informação, com muita conversa e café quentinho sempre. E por falar em informação, quem tem informação agora é Ronald, segundo direto do Parlamento. Bom dia, Ronald. Oi, minha amiga Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia também aos queridos telespectadores do Café com Notícias. Aqui na Rádio Assembleia a gente segue com o Diário da Manhã a todo vapor. Estamos no intervalo para poder bater esse papo rapidamente com você no Café com Notícias. Veja bem, olha, os trabalhos no âmbito das comissões podem ocorrer ainda hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa é presidida pelo deputado Francisco Najib. A gente vai aguardar a movimentação aí, a provável movimentação, e fazer a cobertura para os ouvintes da rádio e para os telespectadores da TV Assembleia. Além disso, os olhos no Palácio Manuel Beckmann também estão voltados para a sessão plenária de logo mais. Será a última sessão plenária da semana, portanto, nesta quinta-feira. As sessões plenárias seguem acontecendo aqui às terças, quartas e quintas, sempre a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, e aqui na Rádio Assembleia a gente faz aquela interação, comentando e trazendo na íntegra ou alguns trechos dos pronunciamentos dos parlamentares. Aguardaremos também o momento da ordem do dia, a apreciação das pautas que estão para serem avaliadas, aprovadas ou não pelos deputados na sessão plenária de hoje. Meu intervalo está terminando, eu volto com você, Elda Borges. Obrigada, Ronald, obrigada a você também. Tchau e até a próxima.